Sensacional é ter você aqui de novo, muito obrigado. Deus abençoe. E hoje é mais um dia para falar de família, para falar sobre a diferença que a família faz nas nossas vidas. Claro, esse canal é um podcast que fala de adoção, mas também fala de família, fala de coisa boa. E hoje o tema é a presença de um pai. E literalmente eu tenho uma grande pessoa, um grande amigo, que vai se apresentar agora para nós aqui. E é isso que eu quero que você faça. Se um pai, que é pai, se você que é pai me ouve, me escuta, que tal passar esse link já para alguém? Que tal despachar para alguém que talvez você já esteja escutando, já esteja me acompanhando faz algum tempo? Pega o celular rapidinho ali, manda uma mensagem, dispara aí para alguém, para que a gente possa atingir o máximo de pessoas possíveis, para que Deus possa atingir. Porque hoje o convidado é especial demais para mim, fez a diferença. E ele tem uma frase que pra mim, eu tava conversando nos bastidores aqui, que sempre me questiona e me faz pensar e me faz rezar muitas vezes quando eu lembro. Anderson, se apresente, seja muito bem-vindo, obrigado, Deus abençoe pelo seu sim por estar hoje aqui. Ô, meu irmão, uma alegria, né? Acredito que você fala assim especial, né? Primeiro porque nós somos especiais para Deus, né? Mas também esse especial com certeza por conta da nossa amizade que já vem de anos, né? Já vem mais de 10, 15 anos pra mais. Isso, desde que eu cheguei aqui em Maringá, eu acho que a gente se encontrou, né? Num grupo de oração ali no Maringá Velho, né? Nossa! Na época que você nem tinha filhos ainda, né? Então... esse é outro detalhe do Anderson. Depois ele conta, vamos lá. Mas não tinha. Não tinha, né? Então, desde aquela época que a gente se conhece, né? E os nossos caminhos vão sempre se cruzando, né? Então, hoje é mais um encontro. Hoje, por graça de Deus, é mais um encontro. Sim, verdade, cara. Verdade, muito bem. Agradeço imensamente por partilhar a vida. Já partilhamos várias vezes, né? A questão da amizade, a questão da oração, a questão da vivência, e principalmente hoje, em especial. Como eu sempre falei, o Anderson, para mim, é um exemplo. É uma seta no meu caminho. Segue por aqui que você muitas vezes não erra. E... sim, o Anderson aí, por favor. É pai de quantos filhos você estava me falando, Anderson? 6 filhos, né? Todo mundo fala, Mateus, você tem 4. Eu só tenho 4, ele tem 6. Tá bom? A graça de ter 6 filhos. Isso, mas você tá quase me alcançando, né? Falta pouco, né? Eu já tenho 4 netos, né? 4 netos? 4 netos, né? O meu filho mais velho, né? O Jonatas, né? Que inclusive, né, é bom que as pessoas saibam, né? Falou assim, mas como um rapaz, né? De 46 anos, quase 47, já tem um filho com 4 netos, né? Isso já faz parte um pouco da minha história, né? Que quando eu me casei, né, com a minha esposa, amada Isabel, né? Já tinha o Jonatas, ele tinha, na época quando nós nos casamos, ele tinha 7 anos, né? Então, é esse meu filho, né? Que hoje tem 4 netos. Primeiro veio 3 meninos. E agora, por último, veio a menininha. Nossa, então eu e o João estamos exatamente igual. 3 meninos. E a Maria Gabriela, minha, veio por... Igualzinho. Foi a mesma história. Tá vendo as coincidências de Deus que nos unem, né? Então, é uma alegria muito grande, né? Sou bancário, né? Sou funcionário do Banco do Brasil, aí já vai fazer quase 19 anos, né? Nossa. Por isso que eu vim para Maringá, né? Mudei de estado, porque tanto eu quanto a minha esposa, nós somos de São Paulo, né? Somos paulistas de origem, né? E aí quando eu passei no concurso e fui chamado em 2005, fui chamado aqui para Maringá, né? Poderia ter sido chamado para qualquer cidade da região, né? Aqui próximo de Maringá. Mas a providência de Deus, né, na minha vida, Mateus, ela sempre foi tão grande, tão abundante, que eu tive a graça de ser chamado aqui para Maringá, que é a única cidade que nós temos um parente, que é a minha cunhada auxiliadora, né, que é irmã da Isabel, né? Nossa. E naquela época, Mateus, as crianças eram pequenas, né? Para você ter uma ideia, a minha caçula, que hoje fez 19 anos no mês passado, ela tinha 3 meses. 3 para 4 meses de vida, né? E então era aquela escadinha, né? Então a minha esposa guerreira, a Isabel, né? Precisava às vezes de uma ajuda, né? Com a minha cunhada ali, às vezes para levar um menino no médico, alguma assistência, né? Tá, mas daí você veio com os 6 pra cá? Sim.
A família mudou toda, né? Completa tudo pra cá. Mudamos, né? Então, em 2005, final de 2005, né? Chegamos aqui em Maringá. Eu vim primeiro, né? Porque eu tive que tomar posse no banco, né? Novembro de 2005, quando foi em dezembro, né? A Isabel veio com as crianças, com a mudança e tudo. E desde então, eu tô aqui nessa terra, né, que eu amo, né? Tenho um carinho muito grande por Maringá, um lugar, né, que realmente é sinal da providência de Deus para mim, para minha família, né? Não, você veio em 2005, então 2, 3 anos depois eu também lá de Sorriso do Mato Grosso desembarco aqui. Mas aí só eu e a Patrícia sem as crianças. Sim. Os meus são todos maringaenses. A graça que o pessoal, um amigo meu até falou, mas o que tem a água de Maringá que te deu, que você saiu daqui sem nenhum? Esse ano a gente faz 24 anos de casado. A gente saiu sem nenhum. E Maringá, a graça de Deus, a providência de Deus, mas através aí, claro, na cidade de Maringá, nos deu 4 filhos. 4 filhos maringaenses, né? Com a graça de Deus. Você tem quanto tempo de casado? Eu já... Olha que pergunta, Isabel, vê isso aí. Não, essa é fácil. Em março eu completei 25 anos. 25? Né? 25 anos, né? Eu casei em 99, né? Março de 99. 20 de março, né? Um dia depois de São José. Porque você sabe que pobre, né? Eles podem casar só no final de semana, que fica mais fácil para os parentes virem, né? Então não pôde ser no dia 19 de março, dia de São José, porque era uma sexta-feira em 99. E aí nós casamos dia 20 de março, um dia após o dia de São José, né? Que era um sábado. E aí pôde ter uma missa, né? Graças a Deus o meu casamento, né? Reuniu ali toda a comunidade, porque na época eu e a Isabel participávamos de um grupo de jovens, né? E esse grupo de jovens estava em peso, e os outros conhecidos, mais a família. Então a igreja lá no bairro onde nós morávamos, naquele dia ela estava repleta, né? Então tem essa ligação com São José também. Ai, que graça, irmão. Deus abençoe imensamente. E o Anderson sempre seguiu? Os dois se conheceram no grupo de oração, não? Isso, nós nos conhecemos na igreja, né? Porque eu fiz a primeira Eucaristia com 10 anos, né? E aí depois, né, larguei, né? Não ia nem na missa, para você ter uma ideia, né? E aí quando foi ali no ano de 94, né? Isso já vai fazer 30 anos. A gente vai ficando velho, né, Matheus? A gente tem história para contar, né? E aí os anos são 10, 25, 30, né? Então isso é normal. Então em 94... tinha um grupo que estava caminhando ali para fazer o crisma, né? Era para eu estar nesse grupo, mas porque eu jogava bola e sempre fui apaixonado por futebol, até hoje, né? Jogo futebol ainda, né? Mas naquela época eu jogava num time ali do bairro e os jogos eram todos finais de semana. Então eu fui convidado para fazer o crisma e eu disse não, porque eu tinha que estar no campo, eu tinha que estar jogando. Né? Então era Imagina, eu vou perder o futebol Mas de jeito nenhum, eu não ia trocar, não. Então, falei, não vou fazer o crisma. Eu também não ia à igreja. Ô, Senhor. Né? Só que aí teve um encontro num colégio, num domingo. Tinha ali um diácono que estava ali, né, na paróquia, fazendo, né, caminhando ali para ser padre no final do ano. E ele fez um encontro num domingo. Um dia de louvor, né? Como a gente poderia dizer, né? E aí, minha mãe, o próprio diácono esteve na minha casa, almoçando conosco, e chamou a mim e meu irmão. Não, vocês têm que ir, que vai ser muito animado e tal. E aí foi nesse encontro que eu cheguei lá no momento que o Santíssimo estava exposto, que eu nem sabia, nem me lembrava que era Jesus, todo mundo estava ajoelhado. Eu entrei e fiquei ajoelhado, porque na igreja é assim, quando você não sabe o que fazer... Olha o que os outros estão fazendo e faça igual. Copia o irmãozinho do lado aqui. Copia o que o outro tá fazendo, que aí você não erra, né? E foi o que eu fiz. Às vezes. Aí foi o que eu fiz. Tava todo mundo ajoelhado, eu ajoelhei também, né? E ali tava o Santíssimo exposto. E aí, naquele momento, hoje eu sei, né? Mas na época eu não entendia, que eu me senti profundamente amado, tocado por Deus. E tinha uma jovem que fazia parte desse grupo de crisma, que aí eu falei, não,
como que eu faço para continuar? Eu hoje gostei muito de estar aqui, eu quero mais, eu quero continuar. Será que eu posso voltar pro Crisma? Não, agora no meio do ano, o Crisma começou no início do ano, você já perdeu tudo praticamente, né? Mas aí assim, eles me acolheram, eu fui ali naqueles encontros finais e em novembro eles fizeram, que era o final da Crisma, eles fizeram um encontro de primeiro anúncio, que na Renovação Carismática, né? Sim. Nós da comunidade Shalom chamamos, né, de Seminário de Vida no Espírito Santo. Mas é aquele primeiro anúncio, né? Tem ali o querigma. Então eu fiz esse encontro junto com esses jovens. E tô aqui até hoje. Que graça. Então foi essa história. Então eu conheci a Isabel com esses jovens, porque ela fez o Crisma certinho, né? Ao contrário de mim, porque eu só fui fazer no ano seguinte. Mas ela atrasou. Atrasei. Mas no outro ano... Deus, mas pra Deus não, né? Mas nossa, não. Aí eu já estava, né, assim, totalmente envolvido pela graça de Deus, pelo seu amor, né? Aquela experiência mudou a minha vida. E aí eu fiz aquele encontro e depois né, no ano seguinte eu fiz o Crisma. Mas a gente se conheceu ali, nesse grupo. Nesse grupo? Exatamente, nesse mas grupo. Mas não era O Anderson, pra quem não sabe, eu só peço que você me explique aqui. A Shalom está em Maringá. A comunidade Shalom. Isso. A gente vai falar um pouquinho mais depois, mas só que mas esse grupo não era da Shalom. Não. Era um grupo de jovens da Renovação Carismática Católica, né? Que a gente tinha ali no bairro onde a gente morava. Tá, mas... E aí, pra quem não sabe, a Shalom que nós estamos falando do Ministério Shalom. Não. Esse não, que você participa aqui em Maringá. Isso. Hoje, né... Só para adiantar um pouquinho, para que você fique aqui com a gente, por favor. Isso. Nós somos membros hoje da comunidade católica Shalom, né? Então, aqui em Maringá hoje, tem uma obra de difusão. Né? O que é isso? Então, uma obra de difusão, como tem em vários locais do Brasil e até no exterior, são lugares onde a comunidade está presente... Porém, ali você não tem membros consagrados, né, da comunidade, né? Porque a comunidade católica Shalom, para quem está nos acompanhando, ela é uma das comunidades novas, com uma canção nova. Ok? Para que as pessoas possam entender o que é, né? E na comunidade católica Shalom, as pessoas também podem trilhar um caminho vocacional, onde ela faz uma consagração. Então, hoje, aqui em Maringá, nós ainda, né, porque não sabemos os planos de Deus, mas nós ainda não temos nenhum membro consagrado. Tem pessoas como eu, como a Isabel e outros, que nós, né, nos sentimos atraídos, né, pelo carisma, por viver essa via de santidade que a igreja... através dessa via de santidade caminhar, né, dentro da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, né? Mas não somos consagrados, né? Então, dessa forma que se caracteriza o que a gente chama de obra de difusão. Então, a comunidade católica Shalom está presente em Maringá, mas não tem membros consagrados. Não que os membros... o Ministério Shalom veio aqui um tempo atrás fazer um show. Não que os membros não deem todo... O suporte, ou que o carisma não esteja aqui também, né? Você vive o carisma Shalom de corpo e alma, né? Vamos dizer Procuro viver. Meus irmãos da obra, né? Que com certeza depois vão acompanhar, né? Aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa. Eles sabem, né? E nós, hoje, graças a Deus, né? Temos mais pessoas além, né, de mim e da Isabel, né? Da minha esposa, que fazemos esse mesmo caminho, né? Com os nossos grupos de oração, com os nossos, né? Os nossos momentos de adoração ao Santíssimo e outros momentos de evangelização que a gente promove, né? Seja para os jovens, seja para os casais, adultos, né? Não, o Anderson está me convidando e convidando o Paulo aqui também já para a situação que eles fizeram um encontro só para homens, né? Uma baita de uma oportunidade aí para conhecer, para estar junto, partilhar a vida. E ele já me deu o passe livre para a gente poder participar. Da próxima, Anderson, nos chame, por favor. Já tá anotado aqui, né? E os homens também que foram na costelada, sabe quanto que foi gostoso, né? Nós fizemos um momento da costelada, chamou assim, costelada de Adão.
que era só para os homens. Olha que legal. Aí as mulheres falaram assim, ué, mas os homens vão se reunir e nós. Aí elas fizeram o chá da Eva, entendeu? Então no mesmo dia, os homens estavam lá, na sua intimidade, do seu jeito de ser. Eu prefiro a costela, cara. Eu prefiro. Não, com certeza. Me desculpa. Não, isso aí sem dúvida. Mas as mulheres, né? Você sabe como elas são, né? Você tem uma esposa e sabe como é, né? Sim. Como elas também gostam de um momento só pra elas. Ok, tá certo. Não é verdade? Então nós promovemos esse momento que foi muito legal. Porque uma das características da comunidade Shalom, das marcas que tem no carisma e que me atraiu, né? É justamente a acolhida, né? Acolhida à pessoa, né? Esse realmente perceber que cada pessoa, ela é especial, ela tem a sua importância e merece a sua atenção. Porque nós que somos, né, já participamos há muitos anos da igreja, né? Quantas vezes a gente já entrou na igreja, saiu e as pessoas nem perguntaram como a gente estava. Não, mas aí você me dá uma oportunidade incrível que... Hoje eu olho o Anderson, hoje eu vejo o Anderson, pai de 6 filhos. E 4 netos. E 4 netos, essa graça imensa. E por isso que eu fiz questão de trazer o Anderson e você, para ter essa noção, claro, sim, que nós somos homens, nós trabalhamos, nós corremos, nós vivemos a nossa fé. Mas nós deixamos marcas e recebemos, e Deus é um pai incrível. Mas uma pergunta que eu e aí você que nos vê, que nos assiste, que nos ouve, preste muito bem atenção nisso. O Anderson me deu um gancho espetacular agora. Deixa eu te perguntar, Anderson, você tá bem? A gente partilhava isso também aqui nos bastidores, né? Que eu fazia essa pergunta para você, né? E quando a gente faz essa pergunta, muitas vezes é de uma forma formal apenas, né? Sim. Só para puxar uma conversa. Mas, na verdade, essa pergunta de estar bem, o que é verdadeiramente o estar bem? Será que é a ausência de problema? Será que tá tudo bem no trabalho? Tá tudo bem no meu relacionamento com a minha esposa? Com os meus filhos, né? Será? Porque eu falo assim... O Anderson, ok. Mas e o Anderson quanto pai? Aquele menino que você falou que não queria fazer o encontro, se interessava mais pelo futebol. Talvez jogue bem ainda até hoje, não sei. A gente tem que... Hoje o joelho já tá reclamando. Eu já não corro mais igual antigamente também. Mas aquele Anderson lá da juventude, para esse Anderson hoje, aquele Anderson lá atrás... Ele queria ser pai? Ele pensava em ter 1, 2? Como você vislumbrava? Eu não sei como que era seu pai nessa época. Se ele era um pai presente. Muitas vezes hoje, eu, por exemplo, às vezes a gente acaba com 4 crianças, vira aquela correria. E claro, é justo o financeiro se preocupar com o financeiro. Mas é igual eu falava para um casal de amigo meu. Se Deus te deu a graça... eu e a Patrícia passou mais de 10 anos tentando primeiro. Mais de 10 anos sofrido, chorado. Eu sou testemunha disso. Muitas vezes você aguentou as minhas lamentações e choros e me fez confiar na promessa de Deus, que um dia viria a graça. E veio, 4. Mas eu falo muito isso assim, aquele Anderson lá atrás, acreditava nas promessas, queria ser pai, como é que era o relacionamento com o pai? E aí a pergunta... A presença de um pai faz a diferença? Porque se você não está bem, você não consegue estar bem no trabalho, não consegue estar bem. E a graça maior que Deus deu para você, que é o teu filho, que um dia você vai ter que devolver para ele, vai prestar conta do seu filho. Como é que a gente vai cuidar dessa graça se a gente não está bem? Então já vou embutir 2 perguntas logo. Se o Anderson, como é que o Anderson lida com isso, com estar bem, de gerenciar tudo isso? E como que a presença de um pai pode mudar essa realidade? Já entramos solando, como diria no futebol, as perguntas. Sim. Bom, primeiro, né, respondendo a pergunta do estar bem, o estar bem, eu aprendi dentro da comunidade Shalom, que é você estar em comunhão com Deus. Nossa. Então não é ausência de problemas, porque todos nós temos desafios. Eu, você, a pessoa que está nos
nos ouvindo, nos acompanhando, ouvindo agora, todos nós temos problemas, temos desafios, temos momentos de alegria, temos momentos em que nós não estamos bem, temos, todos nós. E então, em Deus e na comunhão com Ele, eu encontro o equilíbrio, né? É interessante que mês passado a minha esposa percebeu que cheguei uma segunda-feira que eu não estava bem. Sabe aquele dia que você chega do trabalho e ela te conhece, né? Quando ela olha pra você, ela sabe como você está, né? Aí ela falou assim: nossa, eu tô sentindo que hoje você parece estar angustiado, que você não tá bem, o que aconteceu? Aí, né, falei, né, dos desafios que eu tinha vivido naquele dia, né? Mas aí eu falei algo pra ela, né? Assim, com a maturidade também a gente vai aprendendo isso. E com a graça de Deus também. É alcançar o equilíbrio. Não viver a euforia, quando o momento alegre, tá tudo bem e tal, você viver a euforia, né, muito, muito feliz, que aí você começa, né, até a se perder ou de repente fazer algo, né, que de repente possa te tirar do caminho, de tanta alegria. E também não mergulhar numa tristeza, Uma melancolia. numa depressão, né, quando as coisas não dão certo. Então, a graça que Deus nos dá através de uma busca de uma vida de oração é justamente esse equilíbrio. É esse equilíbrio. Porque o Shalom, que é a paz que Deus nos dá, né? Que na verdade é mais do que paz, né? É uma paz completa, integral. É eu estar bem comigo mesmo, é eu estar bem com o outro, é eu estar bem com Deus. Então, a graça da oração, ela me dá essa graça de estar em plena comunhão comigo mesmo, com Deus, com o outro, para que eu encontre esse equilíbrio. E esse equilíbrio é a paz. É a paz que só Deus pode nos dar. E aí, quando vêm os desafios, as dificuldades, eu não me apavoro, eu me mantenho firme no meu Deus, que me acompanha, que me ama, né? E quando eu estou alegre e está tudo dando certo, eu digo, bendito seja Deus, né? Bendito seja Deus. Porque tudo que tenho, tudo que eu sou, seja a minha família, seja o meu trabalho, né? Seja a minha comunidade, os meus irmãos, tudo que eu tenho, tudo é graça. Tudo é providência. Tudo vem de Deus. Então, aí eu consigo dizer para mim mesmo, independente do que esteja acontecendo ao meu redor, se eu estiver em comunhão com Deus, eu digo, sim, Mateus, eu estou bem. Eu estou bem. Porque eu estou nele, com ele e por ele. E respondendo a questão do pai, né? Bom, meu pai, né? Senhor José, né? Graças a José, né? Ele é o filho mais velho de 10 irmãos, né? De origem mineira, lá do interior de Minas, né? Então, ele é o irmão mais velho. Né? Nossa, seu pai. Meu pai, né? Então, ele recebeu esse nome, né? Como irmão mais velho, José, né? Então, é uma família também muito católica, né? E assim, Mateus, sendo bem transparente contigo, né? Meu pai, ele veio de uma criação muito dura, muito severa, sabe? Aquelas lá de antigamente, né? Então, eu hoje, né, já sendo pai, já tendo as minhas experiências, eu consigo compreender que meu pai me ama. Mas... Desculpa, ele é vivo ainda? Sim, opa! Sim, claro. Firme e forte. Né? Ano que vem ele vai fazer 70 anos. Nossa! Eu sou o filho mais velho, né? Então, eles me tiveram bem jovem, né? Então, meu pai tá com 69. Ano que vem, seu Machadão faz 7.0. Nossa, 70 anos. Sim, sim. Então, hoje eu posso afirmar com você, né? Para você, com alegria, né? E com liberdade mesmo no coração, de que hoje eu compreendo que meu pai, por tudo aquilo que ele fez por mim, né? Meu pai, apesar, né, de ter enfrentado um problema muito sério com o alcoolismo, que ele demorou anos para se libertar dele. Meu pai. Então, hoje, graças a Deus, né, já faz muitos anos que ele
né, através do AA, né, ele se encontrou ali e conseguiu, né, se libertar desse vício que quase levou a minha família, né, a falência, uma condenação. Falência que eu digo não é só sentido financeiro, não, A tudo. né? É uma falência geral, né? Porque eu lembro do sofrimento da minha mãe, né? Eu me recordo, Matheus, quando criança, de ir ali na porta do boteco e ir atrás do meu pai, né? Pra tentá-lo, né? Tirar ele dali quando ele estava mal, né? Mas hoje eu me lembro disso não mais com sofrimento, né? Mas com alegria. Em ver o quanto esse Deus é maravilhoso, né? Que cuidou dele, que cuidou de mim, dos meus irmãos, que eu tenho mais dois irmãos, né? Alexandre e Adriane, tudo com A, né? As famílias de antigamente tinham essas coisas, né? Em casa era Maria com M. Com M? Com M. No meu caso foi três, e aí os três com A, né? Então, o quanto Deus foi bom, sabe? Então, eu percebo hoje, né? Que esse Pai do céu, que depois eu encontrei... Quando você me perguntou, quando você era jovem, você pensava em ser pai? Eu pensava nada, né? Eu não tinha ideia disso, né? Perdão, né? Naquele momento, você tendo aquele exemplo, aquelas mazelas do seu pai. Hoje eu também consigo, como pai, né? Diferenciar o homem, o esposo, que é só um, mas e o pai? Mas muitas vezes, é claro, talvez você olharia para aquele pai, como que eu quero ser pai? Sofrendo no meio daquele transtorno todo. Uhum. Mas o Anderson hoje, pelo que você me fala, tá curado desse sentimento. Assim, sim, eu acho que a gente, com a graça de Deus, né, nós vamos fazendo, né, esse encontro com a história da nossa vida, né? A comunidade católica Shalom, e aí pode ser para qualquer pessoa, seja membro da comunidade ou não, qualquer pessoa pode ter acesso. Tem um curso chamado Fio de Ouro, né? E eu tive a oportunidade de fazer ele 2 vezes de forma presencial, um retiro, né? Mas tem um livro, né? Qualquer pessoa pode ter acesso. Como é que é o nome, perdão? Fio de Ouro. Fio de Ouro. Isso. O que é esse fio de ouro? É você pegar a história da sua vida e reler ela com o olhar de Deus. Então, quando você olha para o seu passado e você olha ele com o olhar de Deus, você começa a enxergar as coisas de formas diferentes. Eu poderia hoje, se não tivesse tido essa experiência, olhar para a minha história, olhar para o meu passado e falar, meu Deus, mas que desgraça, né? Eu poderia ter vivido uma infância muito melhor se meu pai não fosse um alcoólatra, se eu não tivesse tido essas experiências que me traumatizaram. E de repente isso fazer de mim um pai, um homem hoje, uma pessoa ruim. Uma pessoa ruim, né? Mas não. Então quando você tem essa graça, porque é uma graça, né? Você olhar para o seu passado, né? Fazer uma releitura da sua história de vida com o olhar de Deus, né? Então você consegue perceber ali, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, você perceber a presença de Deus que te ama, que mesmo naquele momento mais difícil, mais sofrido, estava ali ao seu lado. E que aquilo ali também, hoje, faz de você uma pessoa melhor, mais forte. Testado no sofrimento e no amor de Deus ali. Sim, perdão. Não, tranquilo. Porque assim, hoje, pra mim, o que eu olho pra minha história, pra Deus, eu vejo Deus nos fazendo, nos moldando a cada dia, me ensinando. Às vezes, eu me pego repetindo muita coisa do meu pai. Coisas boas, coisas não tão boas, da minha mãe, né? Mesmo sendo filho adotivo, claro, mas pai... Literalmente, eu bato na tecla, eu sempre vou bater nessa tecla. Pai e mãe é quem cria. Quem tá junto, quem sofre junto, quem leva pra escola, quem troca a fralda, quem está ali sorrindo e sofrendo a vida, quem está junto na vida. Mas hoje o Anderson, eu falo como pai, como homem. Se fosse para definir, sendo esse porto seguro dos filhos, eu não sei
se você quer testemunhar ou alguma situação. Mas referente a isso, hoje eu olho um pai, a gente estava falando de estar bem. Uhum. A oração por um pai, para entender que, tudo bem, a nossa vida seria como a mesa ou como um tripé. Família, trabalho, e eu entendo oração como essa intimidade com Deus. Com certeza. Sem isso, um pai consegue viver na plenitude esse chamado à vida da paternidade? Essa é a minha pergunta. Se eu não rezo, mas trabalho e tento viver bem, ou se eu só trabalho, não rezo e não busco a minha família, ou se eu não rezo, não trabalho e viro um brigueiro dentro de casa, eu sustento a minha vida de paternidade nisso? Estou extrapolando até dizer chega aqui. Mas eu quero saber sobre você essa questão da paternidade, esse chamado a ser... Se um homem que tem 6 filhos não é um chamado de Deus para ser pai, eu não entendo. O Senhor, né, foi me conduzindo, né, por esse caminho, né, de generosidade, né, de com Ele, né, ser pai desses 6 que Ele me confiou, né. E hoje, né, falando um pouco também da comunidade, né, como hoje eu sou o responsável, estou à frente, né, estou coordenando a obra de difusão aqui em Maringá, de ser também o pai espiritual de outros, né? De vários. De vários, né? Então, para mim, eu vejo que é impossível, Matheus, porque vai ficar faltando algo. Né? Porque o dinheiro, então vamos pegar, né? Trabalho. Se ele trabalha bastante, ele oferece a melhor escola pro seu filho, ele pode ter condições de oferecer, né, até que ele viaje para o exterior, faça um intercâmbio, né? Hoje isso é muito... Sim. Tá na moda, né? De oferecer até essa oportunidade pro filho. Ter tudo do bom e do melhor. Aí a gente lembra de 1 Coríntios 13. Se faltar amor, do que isso vale? Nossa. Do que isso vale? Se não tiver amor, né? De São Paulo diz, né? Que até se ele entregasse o corpo dele às chamas, mas se não tiver amor, de nada vale. Então, mas aí de repente um pai que está nos ouvindo agora pode falar assim, não, mas eu faço isso é por amor. Né? Seu trabalho, às vezes, se ele é um empresário, às vezes ele trabalha de domingo a domingo, ou se é como eu, que trabalha de segunda a sexta, ou que tem qualquer outro tipo de trabalho ou de ocupação. Ele vai falar, não, mas eu tô fazendo tudo isso, mas... Pra ele. Mas no fundo, mas por que você me diz que não é por amor, né? É porque eu digo que, sim, você deve trabalhar, você deve, sim, né, levar o sustento, deve, sim, à medida das suas condições, levar o melhor para os seus filhos. Tá correto isso. Mas você tem que dar o essencial para eles. E o essencial não é o dinheiro. O essencial é Deus. Porque é isso que vai fazer a diferença na vida deles amanhã. Não é o intercâmbio que ele vai fazer nos Estados Unidos ou na Europa que vai fazer a diferença. Sim, isso vai ser muito bom para a formação dele. Incrível, né? Mas o que vai fazer dele um homem ou uma mulher do qual ele amanhã olhe e se orgulhe, né? E possa louvar a Deus, né? Pela vida, né? A ele confiada, é justamente isso. Se ele perceber em qual caminho ele está trilhando. Qual caminho ele está vivendo. Né? Eu falo assim, isso que você acabou de comentar. Se eu não tô próximo aos meus filhos, claro que é justo e é necessário prover, né? O homem, claro, vai ter que prover. Mas se eu não estou presente, se eu não estou com a minha presença... Não adianta nada hoje em dia também, né? O filho tá ali sentado brincando, meu filho tá seguro, tá lá no quarto. Mas tá fazendo o quê? Tá no celular? A criança no celular, nós na sala, com o celular, a TV ligada, o rádio tocando, mas a nossa presença não está. Se então eu não estou com meu filho, quem tá? De que maneira tá? E de que forma tá? Eu chamaria essa atenção, porque assim, hoje talvez nós estejamos fisicamente, mas espiritualmente e de coração, acho que um pouquinho distante. Eu não sei se essa interferência
Com certeza é. É uma máquina muito boa, excepcional, linda. A minha tá até tudo quebrada, levou um capote esses dias. É excepcional, mas nos distancia, nos deixa um pouco mais longe, fisicamente, de coração. Não sei se você com os adolescentes aí, o meu mais velho tem 12, mas o seu já tá você tá um degrau, 2 à frente da minha pessoa. O que você me fala dessa presença, né? Se é realmente importante, ou principalmente a presença e a presença orante, né? Num pai que marca a presença. Sim, um pai orante, um pai que trilha os caminhos de Deus, os seus filhos vão ver pelo exemplo. Ainda mais quando eles já são adolescentes, né, mais velhos, que é o meu caso, né, que ali, né, como eu falei, né, a minha caçula fez 19 anos, né. Então, eles vão ler o evangelho através da sua vida. Nossa. Não adianta eu abrir a Bíblia e, lógico, isso é importante. Se você pode ter um momento de oração com seus filhos, em família, sim. Mas o dia a dia, o que vai fazer realmente a diferença é ele ler concretamente esse evangelho através da sua vida, do seu testemunho, do seu dia a dia, né? Isso que vai fazer a diferença. Então, você falou de outro ponto, né? O trabalho, a família. Hoje, um desafio para mim na minha casa, porque estão trabalhando, estudando, é reunir todo mundo no mesmo lugar, no mesmo horário, porque às vezes cada um tem um compromisso. Às vezes meu filho, por exemplo, eu tenho meu filho que só estuda, mas às vezes ele vai fazer um bico, sabe? Fazer um freelancer, vai trabalhar. Ontem mesmo ele saiu ontem à noite para trabalhar, né? O Thiago, né? Saiu para trabalhar. Então às vezes é difícil reunir. Agora, 2 experiências que nós tivemos no mês passado, teve 2 que fizeram aniversário. Nós aproveitamos o aniversário, né? E reunimos toda a família para estarmos juntos, né? Então, esses momentos, né, eles são marcantes. E a gente vê hoje os desafios das famílias, né, de até terem esses momentos por conta até mesmo do corre-corre do dia a dia. E que às vezes acaba preenchendo de tal forma a agenda que nem um espaço, né, para respirar, um espaço de lazer, de simplesmente sentar e estar juntos, né? Se consegue. Então, é muito importante. Como eu falei, mas às vezes então a pessoa se esforça tanto para dar o melhor que muitas vezes ela é roubada dessa presença familiar. Mas por que você não estava? Eu estava trabalhando. Tá, tudo bem. Eu entendo a necessidade financeira, eu entendo perfeitamente. Eu entendo isso. O homem, então, nós, né? Meu Deus, né? Temos que realmente fazer o máximo. Mas aquilo que você falou foi muito importante, Matheus. E a presença? A presença. Você, para mim, é um exemplo de pai, né? Eu vejo um pouco ali você, né? Acompanho você aqui no WhatsApp, acompanho você também nas redes sociais. O quanto você faz questão de estar presente com seus filhos, brincando com seus filhos. É isso que eles vão se lembrar amanhã quando eles estiverem mais velhos. É essa presença que nenhum dinheiro paga, nenhum dinheiro vai suprir isso, né? Nem que depois ele tendo muito dinheiro e use esse dinheiro para ir no psicólogo, se tratar, porque faltou de repente essa presença no momento certo. Entende? Nem isso vai suprir esse tempo, esse momento. Eu falo, é muito marcante a minha história. Uma vez me falaram, Matheus, a tua chaga muitas vezes, porque alguém não te quis, alguém te deu para adoção, e isso ficou gravado na carne, né? A gente fica gravado. Claro, Deus cuidou, Deus gerou, fui adotado por uma família que me amou, né? Já estão na eternidade, meu pai e minha mãe, e 2 irmãos já estão na eternidade da minha família adotiva. Isso foi cura. Mas as presenças simples do meu pai, jogando um jogo de trilha, jogo de pontinho, né? Lá no Mato Grosso, na década de 90, acabava a energia, a cidade inteira apagava. Meu Deus. Eu acho que isso é por isso a nossa proximidade. Meu pai também era mineiro. Os causos de mula sem cabeça, de assombração. Eu fui tentar contar para as minhas crianças, para os meus meninos, a história mais leve que o pai me contava. Contei com luz acesa, contei na mesa.
Lá em casa até hoje. Almoço e janta é na mesa. Desliga a TV, tira o celular, mesa. Fica aqui. Ah, pai, não, acabou de almoçar? Pega o pratinho, dá licença, vai lá e coloca na pia. Pai. E aí sai. Mãe. Lugar de pai e mãe na mesa, tem o seu lugar? Ah, pai, eu posso sentar aí? Não, não pode, esse é meu lugar, esse é o lugar da sua mãe. Isso vem do meu pai, isso vem da minha família. Sim. Mas o que mais me marcou, e falando ali disso, a presença do seu Borges, mesmo depois de falecido. Em mim é muito marcante. Isso é a minha preocupação enquanto eles. Claro, o que tem me devorado hoje, o que eu presto muita atenção, Anderson, muita atenção mesmo, o que tem me devorado muitas vezes é a minha preocupação financeira. Como eu me desgasto. Eu perco, um amigo meu me falou, Matheus, cuida. Que nós estamos sofrendo hoje, que a gente precisa de sanidade. Você tem que estar em equilíbrio para poder gestar a sua família, para poder ser um bom pai, para poder ser um bom esposo, para poder ser um bom homem de Deus. Alguma coisa não está em equilíbrio. Você está rezando? Tô. Você está isso? Tô. Mas acho que é o problema. Porque assim, alguém olha pro Anderson hoje, o Anderson sempre foi isso aqui. Muito tranquilo, muito reto, muito equilibrado. Minha esposa que sabe, e meus irmãos também. A vida financeira sempre teve em dia, que era uma... Não. Ixi, eu passei muitos desafios. Teve algum caso que você sentiu Deus colocando a mão na vida de você, dos seus filhos? Como essa presença? Não, isso aí através da sua paternidade, assim? Você queria partilhar? Não sei se... Sim, isso aí com certeza, né? Como a gente estava falando no início, né? Eu me casei em 99, né? E... Então, assim, tanto eu quanto a Isabel, nós somos de uma origem muito simples, né? Muito humilde mesmo. E então, na época, o que a gente tinha era um apartamento que a gente pagava um boleto ali por mês ali, né? Foi o que a gente conseguiu, né? Só que era tão distante, mas tão distante da onde os nossos pais moravam, né? Que no final eu acabei, como os filhos começaram a vir, né? Eu tive que voltar para onde eu morava e me desfazer daquilo ali, né? E é interessante, né? Porque no início... É uma aprovação muito grande, né? Porque eu me lembro que eu até brincava, né? Eu fui membro, né, do Ministério para as Famílias aqui de Maringá em 2013, né? Então a gente pregava muito para casais, né? E aí eu lembro que no momento que eu dava lá o meu testemunho, né, de família, eu brincava, falava assim, nossa, era incrível, né? Era embuchava, perdi o emprego. Embuchava, perdi o emprego. Então, assim, vinha um menino, aí perdi o emprego, né? E uma aprovação muito grande, né? Nos primeiros anos, assim, de casado, né? Só que aí você me deu uma oportunidade, nós não combinamos, mas você viu que a Bíblia aqui tá aberta, né? Está aberta. Né? Nós não combinamos nada. De forma alguma. Mas quando eu estava na minha casa rezando antes de vir para cá, o Senhor me inspirou a pegar esse trecho aqui do Evangelho de São Mateus. Por favor. E aqui, porque aqui está o lema que eu segui durante, né, esses 25 anos de casado, né, que é o que realmente, né, me ajuda a estar nesse equilíbrio, né? Que é Mateus 6,33. 6,33. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sempre eu e a Isabel, nós sempre buscamos a Deus. Então nós nos conhecemos num grupo de jovens, depois nos casamos, né? E sempre, não importa, né? Então muitas vezes não tinha carro, nessa época quando eu me casei não tinha carro, né? Eu não tinha carro, não tinha casa, né? Eu sempre vivi da providência divina, né? Mas nunca deixamos de buscar a Deus. Sempre. Então, sempre. Então, menino novo, tá frio, ia pra adoração, às vezes vigília à noite, levava, estendia... Capa de violão, meus filhos, todos eles contam que eles têm a recordação de que dormiam na capa do violão. Que é fofinho, né? Sim, quentinho. Quentinho, fofinho, né?
Todos eles têm a recordação que eles dormiram numa capa de violão. Porque nós íamos para a igreja e levávamos todos. Levávamos todos eles. Então, nós sempre, em família, buscamos a Deus. Sempre colocamos Ele em primeiro lugar. E, mesmo nos momentos difíceis, confiando a Ele, né? Confiando a nossa vida a Ele. Que Ele sabia que Ele sempre tinha o melhor para nós. Né? Que bastava a gente seguir o caminho dele, que é o material, né? Viria. Do jeito dele, da forma que ele quisesse. Porque o mais importante, Mateus, a gente já tinha, que é ele mesmo. Ele mesmo. Então, não existia dentro do nosso coração essa preocupação, né? Ah, que casa que eu vou ter, que carro que eu vou ter. Não, a gente sempre lutou, tanto que eu fiz um concurso, né? Buscou? Sim, eu me formei, eu me casei em 99, certo? Certo. Para me casar em 99, eu tinha feito 2 anos da faculdade. Fiquei 2 anos fora, me casei, e aí em 2000 eu voltei para a faculdade. Aí 2001 eu concluí minha graduação, sou formado em administração, né? Consegui concluir minha graduação depois de casado. Aí você vai vendo o tamanho da providência de Deus na minha vida, né? E já com os filhos, né? Com filhos pequenos, né? Por isso que eu digo, a verdadeira heroína é minha esposa Isabel, né? Isabel. Então me formei, né? Então sempre busquei, lógico, busquei a minha formação profissional, né? Depois de formado, então, tive a oportunidade de fazer o concurso e passar, né? Lógico, nesse sentido, nesse objetivo de buscar, né? Uma melhor condição de vida para mim e para os meus, né? Mas sem deixar o essencial. Sem perder de vista. Sim, porque hoje o que eu vejo, muitos casais até, né? Novos. Começa a vir os filhos. Meu irmão, eu não te vi naquele encontro, eu não te vi naquela adoração, o que aconteceu? Não, então é que agora, nossa. E parece que os filhos se tornam um peso, se tornam, sabe? Meu Deus, aí eu falo pra Isabel, nossa, a gente pegava esses meninos, 5, 6, colocava ele nas costas, né? Ia pra missão, porque a gente morava em Santo Amaro, né? Lá em São Paulo. Não, lá eu não conheço. Aí a gente morava no bairro e pra chegar na casa da comunidade lá era 40 minutos de ônibus. Nossa, uma viagem. Uma viagem. E não tinha carro. Pegava esses meninos, colocava nas costas, entrava dentro do ônibus, chegava lá na missão, participava da missa, participava do grupo de casais, de oração de casais que tinham na missão. E só depois retornava para casa. Chegava em casa no domingo, às vezes 10 horas da noite. E quantas vezes a gente descia do ônibus, andava mais uns 10 minutos para chegar na casa. As pessoas viam a gente andando pela calçada. Opa, deixa eu pegar um menino aqui te ajudar para terminar o trajeto até chegar lá. E quantas vezes chovendo, chegava com o guarda-chuva. Meu Deus do céu, tá chovendo. Chegava ali com o guarda-chuva e protegia um menino e pegava um menino e vamos até chegar lá. Mas nunca deixamos, nunca abandonamos, nunca falou, eu não posso ir porque eu tenho muito filho, eu não posso ir porque meus filhos me atrapalham, né? Porque é muito difícil eu ir. Não, a gente ia. Eu falo, e Deus honra. Hoje vendo a tua família, hoje vendo o Anderson, Deus honra. Não que o Anderson é merecedor por ser filho, é Deus que sabe. É Deus que sabe, mas Deus honra todo esse esforço de família, Deus honra. Porque eu falo, é o primordial. É justo isso que você falou. Você é merecedor, você estudou, passou, está no concurso. É fruto. Tudo que nós vamos jogar na terra vai gerar essa semente. Você batalhou por isso, é justo. Mas quando eu perco, aí me lembra aquela outra passagem, né? Vamos construir a casa na rocha? Vamos colocar ali em Deus? Por mais que... E eu achava lindo, Anderson, que eu também, né? Preguei, fazia muitas vezes muitas coisas. Eu achava linda aquela passagem do... Nossa, como é que Pedro andou com Jesus? O homem andou com Jesus, viu os milagres e afundou na água. E esse dia de tormenta, talvez que nós temos passando, né? Os pais passam, as famílias passam, e aí perde aquilo que você falou, perde o olhar.
olha mais pra dificuldade, olha mais pra... Ah, filho, dá trabalho. E dá. Se eu falar que não dá, eu tô mentindo. Dá trabalho. Mas me fala uma coisa que não dá trabalho, que é tão valoroso, que é tão bom, que vai levar pra eternidade. Me fala alguma coisa que não dá trabalho. Que tenha valor. Não importância em dinheiro, mas que tenha valor. Os meus filhos têm valor. São meus. Deus me deu. Vou devolver um dia. Tomara que Deus veja todo o meu esforço. Mas eu e achava linda essa passagem e não entendi porque Pedro. Eu afundei. Muitas vezes porque eu olhei pro meu desespero, pra minha fraqueza e tirei o olho daquilo que você tá falando que é essencial. Muitos homens hoje, nós, a gente acaba tirando os olhos daquele que é Deus e esquece a presença, que a nossa presença é mais importante. Não tô falando que as outras coisas não sejam importantes. Mas se a gente quer lá na frente que um filho seja emocionalmente forte, que os filhos busquem um bom trabalho e que não percam a fé e que principalmente eu quero encontrar minha mãe no céu. Dona Marícia, eu gosto como todo bom pai. É meio apressado, o pai quer deixar prontas as coisas. Os meus pais já foram. Você ainda que tem teu pai presente, né? Meu pai, minha mãe. Ah, por favor, dá uma ligada lá no final de semana. Falou, velho, isso é minha vontade que eu tenho. Aniversário da minha mãe foi quinta-feira, eu liguei pra ela. Ah, então tá mais que certo. Fez 66. Nossa. Então assim, eu falo, a gente não perder de vista essa graça de Deus, assim, na nossa vida, como você não perdeu. Eu espero que quem nos ouve entenda muito bem isso. Eu não sei o Anderson como está hoje, mas espero que esteja bem, firme. Esse Anderson aqui falar pra mim, Matheus, e aí? Tá partilhando contigo, né? Uhum. Como é que tá a tua vida de oração? Isso me incomodava de tal maneira. Eu falei, Senhor, eu tô correndo tanto, eu tô trabalhando, eu tô fazendo tanta coisa. O Senhor sabe que eu preciso. Mas Deus precisa estar junto. E muitas vezes você me perguntava, eu estava na pior. Por quê? Não estava rezando. Não estava na... E pior, não estava rezando, mas não estava íntimo com Deus. E isso faz toda a diferença na vida de um homem. Se eu estou errado, você me corrija, por favor. Não, com certeza. Não, com certeza. Todos nós, né? Por isso que a comunidade católica Shalom, para mim, hoje, é essa via, né? Não que seja a melhor, a mais bonita. Não, não. É apenas uma via. Você pode encontrar, né, o seu caminho. A nossa igreja católica, ela é maravilhosa, ela é linda, né? Justamente por isso. Porque dentro desse jardim, desse grande jardim, a comunidade católica Shalom é uma flor, uma bela flor, né? Nós temos ali os nossos estatutos aprovados, né? Pela Santa Sé desde 2012. Desde, né? 2012? Desde 2012. Desculpa, né? o fundador é o fundador da comunidade? Isto, que está, né, vivo ainda até hoje, né? Moisés, né? Ele lá em 82, porque a comunidade nasceu em 82, né? Encontro com o Lá Papa? em Fortaleza. Isto, exatamente. Foi ele que teve encontro com o Papa. Foi João Paulo II. São João Paulo II. Na época, né? Ele esteve em Fortaleza em 1980. Ele viu um santo, então. Sim. Ele esteve com um santo. Esteve. Né? E depois, já com a comunidade, já nascida, né? Eles tiveram várias oportunidades, né? De estarem juntos, né? Mas a comunidade, ela nasceu aos pés do Papa São João Paulo II. 9 de julho de 80. Teve um grande encontro no estádio lá em Fortaleza. E o Moisés, né? Na época, um jovem de 20 e poucos anos, né? Foi chamado como jovem a ofertar algo para o Papa. O arcebispo chamou ele e falou: Moisés, durante a missa você vai no ofertório e você vai ter que ofertar um presente para o Papa. Um jovem. E ele, como jovem, o que eu posso ofertar para o Papa? Meu Deus do céu. Imagina, Mateus, pedir para você dar um presente para o Papa. Foi o que aconteceu com ele. Quê? O quê, né? Ele se colocou em oração. E qual foi a inspiração divina para ele? Ele escreveu uma carta e nessa carta ele ofertava a vida dele como jovem pela evangelização dos jovens, dos homens e de toda a igreja. E entregou essa carta aos pés do Papa São João Paulo II no dia 9 de julho de 1980, naquele ofertório daquela missa. Exatamente 2 anos depois,
9 de julho de 1982, foi a fundação da Comunidade Católica Shalom, que começou, com a inspiração divina, uma lanchonete para evangelizar os jovens de Fortaleza, onde os jovens entravam ali, parecia uma lanchonete, mas que os garçons eram evangelizadores, que muitas vezes iam até as mesas com a Bíblia. De uma né? maneira simples. Super simples, comer um lanche, tomar um refrigerante. Nada mais jovem do que... Exato. E, inclusive, nos lugares, né, que tem missão da comunidade, como, por exemplo, aqui no Paraná, vou dizer, né, Curitiba, Ponta Grossa, quando você vai na casa de missão, no centro de evangelização, né, que é como a gente chama, você vai lá, o que que tem lá? Uma capela, uma lanchonete, uma livraria, que foi assim que começou lá, né, a comunidade lá em 82, né, há 42 anos atrás, essa mesma inspiração. Então, em todas, seja no Brasil ou no exterior, quando você vai numa casa de missão, você encontra esse mesmo formato até hoje. Essa essência, né? Essa é a essência, né? Que então é a comunidade que é para evangelizar, né? Para levar o homem, a mulher, né? E principalmente os jovens a esse encontro com o ressuscitado que passou pela cruz. A ter essa intimidade profunda e verdadeira com Deus, né? Porque e você me falando isso, você me falando isso e me vem à memória Deus chamando o menino que não queria fazer o encontro, através desse sim, conhecendo a esposa, através desse sim, restaurando a vida do seu pai, através desse sim te ajudando com os filhos e através desse sim te chamando mais para perto ainda de uma comunidade, Shalom, e te confiando filhos, te confiando pessoas para a evangelização. Deus abençoe, Anderson. Acho que você não sabe a graça que você me dá, né? Como amigo, como exemplo de pai, esposo, me dando a oportunidade de a gente conversar sobre isso. Eu espero que muito mais aí pessoas. Você tá aí com a gente até agora, por favor. Se não mandou ainda, dá 2 minutinhos. Despacha pra alguém, manda essa mensagem pra alguém, manda esse link pra alguém, fazendo um favor. Aproveitando, né, essa graça. Anderson, se você fosse falar para um pai, para um jovem que acabou de descobrir que vai ser pai, ou para aquele pai que tá num desespero tremendo que quer trazer o filho, ou para aquele pai, para aquele homem que tá num desespero que não tem o que comer amanhã na casa dele, tá com os filhos, literalmente. O que a gente poderia... através desse Deus que você encontrou na Shalom, através desse Deus que habita, através do Espírito Santo, falar para nós, pra gente já ir encaminhando pro finalzinho desse papo, que é a oração de pai, eu sei que tem poder. Sim. Eu poderia dar a dica que foi a inspiração que Deus me deu, né? Que é buscar a Deus de todo o coração. Porque Ele nunca deixa os seus desamparados. Jamais. Aquele que ama, aquele que serve a Deus verdadeiramente, esse jamais é desamparado. Busca Ele em primeiro lugar. Busca Ele em primeiro lugar. Que todo o restante virá por acréscimo. Seja esse acréscimo que for. Seja ele material, seja ele espiritual, né? Seja ele afetivo, sentimental, psicológico, seja ele qual for, né? Busca Deus de todo o coração. Porque eu costumo brincar, Mateus. Se eu que sou ruim, né? Muito ruim, apesar de todos os seus elogios, né? Né? Fui alcançado por Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade, né? Porque até aqui, né? Porque as pessoas olham, né? Falam assim, nossa, então esse Anderson é uma pessoa muito especial, né? Até você parece que, aqui, né? Parece que vai pintar. Fala assim, nossa, esse homem, ele é abençoado. Esse homem aí, ele é uma figura, assim, de outro mundo, né? Mas aqui, né? Através dos escritos da comunidade, a gente aprende que ele escolhe os piores, os mais fracos. Porque é justamente aí que quando as pessoas veem e falam, é a graça de Deus. Porque se ele escolhesse uma pessoa do mundo capacitada, todo mundo ia falar, não, mas é porque essa pessoa realmente ela é muito boa, dotada de dons, dotada de habilidades, né? Não. Ele escolhe justamente, né? A gente costuma dizer isso na comunidade porque tá aqui nos nossos escritos, né? Os mais fracos,
os menores, os vasos de argila, porque aí justamente aí faz com que a graça de Deus possa transparecer, para que quem olhe e veja, é obra dele, é obra do Senhor, e ela é maravilhosa, porque ela não é fruto das mãos humanas, e nem muito da minha qualidade ou da sua, mas da graça de Deus, que é quem nos sustenta. Amém. Obrigado, Anderson. Obrigado mesmo. E já que falamos tanto de paternidade, já que falamos tanto de família, eu acho que quem queira participar da Shalom, encontra onde a Shalom aqui em Maringá, dos grupos? O que eu faço para achar o Anderson, não somente o Anderson, mas achar essa seta de Deus, achar a Shalom aqui em Maringá, eu faço aonde que eu vou? Bom, hoje com as redes sociais é fácil de achar, né? Então tem lá Obra Shalom Maringá, né? Que você vai digitar ali no Instagram, você acha ali, pode entrar em contato conosco. E nós estamos presentes hoje, desde 2016, né? Aliás, nós estamos presentes ali na paróquia Menino Jesus de Praga e São Francisco Xavier, né? Ali pertinho ali da Seu Razu, do teatro ali, né? Sim, sim. Nós estamos ali, né? É ali que nós fazemos os nossos encontros, os nossos grupos de oração, né? Aliás, quem queira participar do nosso grupo de oração, toda terça-feira, 20 horas, estamos com um grupo de oração aberto para qualquer pessoa que queira participar. Tô vendo aqui né? agora, eu quero ir participar, eu posso ir quando? Pode ir, terça-feira, 8 horas da noite, vai lá na paróquia Menino Jesus de Praga e São Francisco Xavier, né? Que vai nos encontrar. Estamos ali, né? Padre Israel, Padre Jair, muito obrigado, Deus os abençoe, né? Que nos acolhe muito Obrigado. bem. Então vai ali, vai nos encontrar. É ali que nós estamos presentes. Obrigadão. E próxima terça você também nos encontra aqui, nos ajude, mande aí, se você tem alguém, opa, acho que eu vi o Anderson da Shalom, tá falando sobre paternidade, tá falando sobre família, compartilha, nos ajude a alcançar mais pessoas, mais famílias, para falar de vida, para falar de felicidade, para falar de paternidade e também de adoção. Obrigado, Deus abençoe, até a próxima.